Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Efésios capítulo 5 e o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Senhor, nós entregamos a Ti esse tempo da palavra, colocando, Senhor, as nossas vidas debaixo da Tua voz, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Vem nos alimentar, vem nos guiar aos pastos verdejantes da revelação do Senhor, às águas tranquilas da Tua voz, do Teu falar, para que nós venhamos sentir refrigério na nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos. Meus irmãos e irmãs, nesses dois textos nós vamos ver dois princípios muito importantes para a nossa vida no sentido prático. Se você recordar, algum tempo atrás eu estive compartilhando com vocês sobre como Deus, em seu propósito eterno, Ele desejou que nós fôssemos conformados à imagem do Seu Filho. Como Ele trabalha nos transformando à imagem de Cristo. Durante esses estudos, e este estudo aqui hoje está dentro desses estudos que nós viemos aí, você vai perceber que o nosso espírito é uma faculdade muito importante na nossa vida. Deus criou o espírito para que no espírito ele viesse habitar. Deus criou o espírito com três faculdades: intuição, consciência, comunhão. Havia uma outra faculdade que faz parte do homem interior, que é a nossa alma. O espírito governava a alma. A alma é possuída de três faculdades: vontade, mente e emoções. Essas faculdades estavam unidas. Porém, nós sabemos que quando o homem caiu, o pecado entrou na alma humana, o seu espírito experimentou a morte, a desconexão. A partir daí, o homem se tornou espiritualmente morto, incapaz de receber, de entender e de absorver a voz de Deus. O Espírito de Deus não agiria mais no homem a partir da queda. É o que nós vamos ver na sentença de Gênesis 6:3. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Carnal aqui é carnalidade, pecaminosidade. Agora, a alma do homem, desconectada do espírito, ficou à deriva. E aí o homem passou a andar segundo os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vontade, os seus desejos. Desejos quanto à vontade, sentimentos quanto à mente, e satisfação nas emoções. Desejos, sentimentos e satisfação. Assim ficou a alma à deriva, e assim tem sido o homem, morto espiritualmente falando. Mas, quando você abre o Novo Testamento, você vê a encarnação do nosso Senhor. Ele veio para ser o nosso Salvador, Ele veio para ser a nossa vida ressurreta. E quando o nosso Senhor Jesus morreu, essa sentença de Deus ali,
em Gênesis 6:3. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e lesse comigo, porque tem algo que eu preciso te mostrar. Gênesis, capítulo 6, versículos 3 a 6. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Preste atenção no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal, todo desígnio, toda disposição, todas as proposições da sua mente. Coração aqui fala de mente, de alma. Alma. Você quer um texto para ler que vai abrir essa frase que eu estou dizendo aqui? Era continuamente mal todo o desígnio do seu coração? Então anote aí. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 19. Vai dizer justamente isso. Não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, que agora, degradados e caídos e pervertidos, se sentem livres para poder praticar todo tipo de perversidade. Aí no versículo 20 ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Por quê? Porque você sabe, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Sua, singular, porque só um dos membros da Trindade carrega a imagem. Qual dos membros carrega a imagem? Cristo. Segundo aos Coríntios 4:4, diz que ele é a imagem de Deus, do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus. Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 13, diz que ele é a expressão exata da imagem de Deus. Adão foi criado para refletir a imagem de Cristo na terra, porque a palavra imagem é a palavra sombra. Isso está em Salmo 39, versículo 6, sombra. Quando a luz incide sobre um objeto, produz uma sombra a partir dela. Deus é luz, Cristo é este elemento, aonde a luz de Deus vem. Quando a luz de Deus veio sobre Cristo, produziu uma imagem, e essa imagem era Adão. Adão era a imagem de Cristo na luz de Deus. Mas o que aconteceu, irmãos? Quando o homem caiu, o que houve? Trevas. Trevas. Trevas, como diz Paulo em Efésios, obscurecidos de entendimento, porque agora passou a ter trevas na mente. A mente passou a andar em trevas. Um homem que não experimentou regeneração, a sua mente está em trevas. Ele é incapaz de ser convencido do seu erro. Ele é incapaz de ver a luz de Deus. Ele é incapaz de ouvir a palavra de Deus. Para ele é tudo obscuro, é tudo muito distante. Então foi isso que aconteceu. Agora observe o versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem. Se você ler Números capítulo 23, versículo 19, coloca esse texto aí para você depois ler em casa. Números 23, 19.
2 Samuel, capítulo 24, versículo 16. Todos esses textos vão te mostrar, irmãos, que o arrependimento de Deus não é como o arrependimento do homem. O arrependimento de Deus não é que ele foi pego de surpresa com a queda, não é porque ele não sabia que o homem ia pecar. A frase seguinte vai te ajudar. Diz assim: e isto lhe pesou no coração. A palavra pesou aqui no hebraico é doer. Doeu no coração de Deus. Irmãos, eu quero que você anote esse texto e o veja com muito cuidado. Porque este texto é o único que você vai ler na Bíblia, onde mostra Deus sentindo dor. Deus sentindo dor. O que para nós poderia ser chamado de uma dor, para Deus é uma dor tão intensa e insuportável para nós. Deus sentiu dor. Essa palavra pesou é uma infeliz tradução do hebraico. O certo é, Deus sentiu uma dor no seu coração de ver aquele homem que ele criou à imagem e à semelhança dele. Aquele homem que ele criou nele o Espírito para que ali a sua voz, por meio da intuição, pudesse falar. Este homem que através da consciência, ele poderia se conectar, ele poderia ter a realidade do celestial dentro dele. Este homem que na sua consciência ele poderia sim saber sempre o que era o certo, o errado, o bem e o mal. Esse homem que Deus colocou dentro dele, na faculdade do Espírito, a comunhão como um lugar da habitação do Espírito de Deus, da presença de Deus, da face de Deus. Que tristeza para Deus, irmãos. Porque agora o homem está à deriva, governado pela sua própria alma. Foi isso que aconteceu, irmãos. Por isso, quando nós olhamos o ministério do nosso Senhor, a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, você vê a promessa do nosso Senhor, no versículo 16, ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Este outro Consolador é o Espírito Santo, aquele que o Pai disse: não agirá, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque agora ele é um carnal. Mas não somente, irmãos, esta é uma sentença. Por causa da queda, havia muitas sentenças. Vou te colocar uma outra sentença. Deus colocou uma espada inflamada cercando o jardim para que o homem não voltasse para ter comunhão e comesse da árvore da vida. Então Deus também colocou a espada da sua justiça para impedir que o homem voltasse a ter comunhão com Ele, a desfrutar-se dEle, alimentar-se dEle. Outra sentença, isso você vai ver em Romanos: o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Todas essas sentenças, elas são provenientes da queda do homem. Agora você vê a dimensão da obra de Cristo. Por isso que Colossenses 2,14, ouça esse texto, eu vou falar ele com muito cuidado. Havia, irmãos, uma série de sentenças contra nós, sentenças condenatórias. Agora, olha o que diz Colossenses 2,14. E tendo tomado o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou lá na cruz do Calvário. Cravou lá na cruz do Calvário. E tendo despojado, versículo 15, todo o principado e potestade publicamente, isto é, na vergonha da cruz, no opróbrio da cruz, no sofrimento da cruz, no abandono da cruz, na condenação da cruz. Enquanto todos estavam olhando nessa perspectiva, do outro lado, irmãos, no mundo celestial, no mundo espiritual, sabe como eles estavam olhando, irmãos? Eles não estavam olhando simplesmente Cristo sendo esmagado, condenado, culpado, derrotado.
Não. Até Satanás não olhava mais assim. Paulo chega a escrever em 1 Coríntios capítulo 2, se soubesse, ele soubesse quem eles estavam matando, eles não teriam matado o Rei da Glória. Irmãos, de verdade, porque Jesus, antes de morrer, ousadamente ele disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Irmãos, eu falo para vocês, a morte de Cristo foi a mais potente, soberana, poderosa e gloriosa obra de Deus. Quando ele morreu, ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Ele venceu a morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele pagou a morte, porque ele não somente morreu no nosso lugar, mas ele destruiu os grilhões da morte. Ele venceu a morte. Aquela espada da justiça de Deus que impedia que nós entrássemos para ter comunhão com Deus, sabe o que ele fez? Com o seu sangue, ele satisfez as justas exigências da justiça de Deus e abriu um vivo e novo caminho aonde nós podemos entrar até a sua santa presença. Hebreus 10, 19. Havia uma sentença ainda, qual? Meu espírito não agirá para sempre no homem. Agora o Espírito Santo, irmãos, muito mais do que você pode imaginar, ele veio habitar o homem para sempre. Tudo isso nosso Senhor Jesus alcançou por nós lá na cruz do Calvário. Glórias a Deus, irmãos. Você se alegra com isso? Então, irmãos, vamos colocar um outro ponto aqui. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 7, versículos 22 a 25. Vou apenas introduzir, numa outra oportunidade vamos concluir. Aqui nós vamos encontrar 3 leis espirituais. Romanos 7, 22 a 25 e depois Romanos 8, versículos 1 e 2. Diz, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que é esta lei de Deus? Era a lei que governava a vida de Adão. É a lei do caráter santo de Deus. Adão, antes de pecar, ele era governado pela lei de Deus. Esta lei operava dentro dele, no seu espírito, governando sua vontade, sua mente, suas emoções, por meio da intuição, consciência e comunhão. Esta é a lei de Deus. Então, segundo o homem interior, a ênfase está aqui, especialmente no espírito. Mas, vejo nos meus membros, isto é, no meu corpo, outra lei que batalha contra a lei que atua na minha mente, no meu entendimento, no meu homem interior, por meio da consciência na minha mente, e me prende, me escraviza debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então tem uma outra lei, irmãos. Que lei é esta? A lei do pecado. Esta lei não existia, porém ela passou a existir por causa da queda. Só havia a lei de Deus no universo, na vida do homem. Mas quando Adão caiu, uma outra lei veio, e ela passou a operar nos seus membros. Sabe essa sensação de carnalidade, de prazer, de perversidade, de pensamentos malignos, pervertidos, o que Gálatas capítulo 5 chama de obras da carne. Sabe o que é isso, irmãos? Lei do pecado. Deixa eu me mostrar para você, só rapidinho aí. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5.
Versículo 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas mais. Tem muitas coisas mais, das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Está vendo? Não vai herdar. Praticar aqui é conduta. Sabe o que é esse praticar aqui? Vou te ajudar. Efésios 4,17, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Isso aqui, ó. Essa palavra praticar, ela é explicada pelo versículo 17 de Efésios 4. Estão vendo? Você pratica isso? Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, aqui está. Então, por favor, o que é isso, irmãos? Lei do pecado. Nós vamos estudar, e não pode ser agora, é claro, o capítulo 8 de Romanos. Capítulo lindo, hein, irmãos? Leia esse capítulo. Eu vou te fazer um desafio. Memorize esse capítulo. Se você não conseguir memorizar, versículo por versículo, memorize as divisões desse capítulo. Ele está dividido em 3 partes, para você saber como ele fala cada uma das partes. A primeira parte vai do versículo 3 até o versículo 13. E o tema aqui é vida no espírito e vida na carne. Importante. Então, a primeira divisão, vida no espírito, vida na carne. Versículos 3 a 13. A segunda divisão, versículos 14 até o 30. Se você estudar, você vai aprender aqui sobre a filiação e a vocação celestial, certo? E depois, por último, a última parte, fala do pertencimento espiritual e a certeza da nossa glorificação. Então, são 3 sublimes temas. Memorize isso. Faça desse capítulo o seu estudo diário aí por semanas. Depois você vai entender e nós vamos estudar esse capítulo com mais propriedade dentro dessas 3 leis espirituais. Como isso é importante, irmãos. Então, por favor, vamos aqui entender essas leis. Aí, no versículo 23, nós temos aqui a lei do pecado, certo? Agora, por favor, capítulo 8, versículos 1 e 2, nós temos uma outra lei, que é a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. Aí Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. Andar na carne é satisfazer os seus desejos. E aonde nós encontramos os desejos da carne? Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 20. Você vai encontrar ali os desejos e muitos outros mais. Está certo? Aí ele diz assim, por quê? A lei do espírito de vida, agora tem uma terceira lei, é a lei do espírito de vida. Em Cristo Jesus te livrou. E o assunto seguinte do capítulo 8 vai nos mostrar isso, irmãos. A lei do espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Muitos irmãos e irmãs, por desconhecer a grandeza desse tema, o quanto ele é prático, e por viver uma vida cristã superficial, periférica, brincando com Deus e com o diabo, brincando com o céu e com o inferno, brincando com o espírito e com a carne, brincando com condenação e salvação. Muitas pessoas, por desconhecerem isso, ficam brincando.
mas são leis. São leis. Ou você vai experimentar a vida, ou você vai experimentar a morte. Ou você vai experimentar transformação, ou você vai experimentar deformação. Ou você vai experimentar salvação, ou vai experimentar condenação. Então sejamos claros, não existe um ponto neutro. Neste assunto, irmãos, não existe ponto neutro. Ou é no espírito, ou é na carne. Ou você alimenta o espírito, ou você alimenta a carne. Esse capítulo 8, a ênfase dele, irmãos, a ênfase dele está sobre a obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, por favor, considere isso, essas 3 leis. Deus não destrói as leis. Uma lei não pode ser destruída, mas ela pode ser sobrepujada. Como a lei da gravidade, ela existe. Se você soltar uma pena aqui, ela vai cair. Mas se você sair ali fora e ver um avião que é milhões de vezes mais pesado do que uma pena, ele não vai cair, porque ele está debaixo de uma lei, ele é governado por uma lei, a lei da aerodinâmica. E a pena é governada pela lei da gravidade. Então, se você quer experimentar a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, você tem que andar no Espírito. Você tem que desfrutar da vida do Espírito. Você tem que experimentar a habitação do Espírito. É Ele que vai te ajudar. Ainda dentro de nós, irmãos, tem a lei. O problema de muitos cristãos é eles acharem que agora não tem a lei do pecado. A lei do pecado está em você e está em mim. Ela opera nos nossos membros. A qualquer momento ela quer nos escravizar, nos manter debaixo da sua jurisdição. Mas nunca esqueça, se você é uma nova criatura, se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, existe uma outra lei operando em você, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Esta lei vai atuar, esta lei já está atuando, você precisa perceber. Essa lei vai te mostrar o que é trevas, o que é luz, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que pode, o que não pode. E naquelas áreas aonde você for fraco, esta lei é como uma luz, não de condenação, mas de revelação da consequência do pecado. E aqui o Espírito Santo atua para nos convencer do pecado. Então nós temos que observar isso, irmãos. O Espírito Santo não é um adorno no nosso espírito, ele é uma lei no nosso espírito, ele é a vida no nosso espírito. Por meio da consciência, da intuição e da comunhão, ele vai atuar na nossa vida. Para quê? Para 2 coisas: para que andemos no Espírito e para que sejamos cheios do Espírito. Então que Deus vos abençoe, irmãos. Quero deixar esta palavra com todos vocês e que ela venha a ser uma bênção, que ela venha a ser um maná para alimentar o teu coração, para te renovar, para te fortalecer, para te ajudar a viver a vida cristã, porque nós, irmãos, não conseguimos controlar a lei do pecado, não conseguimos controlar essa lei, ela é muito poderosa, ela é mais forte do que nós. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus. Veja que Paulo termina assim, quando ele fala da lei do pecado no versículo 23, no 24 ele fala assim: miserável homem que sou, quem me separará deste corpo? Isto é, ele está falando do corpo que está sujeito à lei do pecado. Quem me separará? Quem vai poder me livrar da lei do pecado e da morte? Aí ele diz assim no versículo 25, mas, graças a Deus por Cristo Jesus, porque se por um lado eu sou escravo da lei do pecado, por outro lado, irmãos, Deus nos deu Cristo, por isso não há nenhuma condenação para aqueles que estão
estão em Cristo Jesus. Esse é o lugar que você precisa estar exatamente agora, em Cristo Jesus. Não há condenação, não há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam. O que é estar em Cristo Jesus é não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do pecado, ela tem uma sentença final. Qual é a sentença da lei do pecado? Morte. A alma que pecar, esta morrerá. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelos teus filhos e filhas que estão aqui pacientemente recebendo esta palavra. Abençoa-os. Abençoa-os com esta palavra. Guarda-os na tua palavra. Opera o poder da tua palavra na vida de cada um. Nós clamamos a ti agora, em nome de Jesus. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, faz uma obra aqui em nós, faz uma obra na nossa mente, faz uma obra aqui no nosso espírito, Senhor, na nossa alma. Faz-nos ver, Senhor, o poder da lei do Espírito em nós. Faz-nos ver, Senhor, o poder da lei do pecado. E ajuda-nos a andar no Espírito, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.